Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Equilíbrio Cursos. Hoje eu vou trazer mais um naquele formatinho micro podcast, porque eu tive muitos problemas com o computador, acabei não conseguindo gravar um vídeo de gente. Então vai esse aí, eu vou aproveitar a deixa do último vídeo que eu fiz, que também foi um micro podcast, falando sobre como você não deve começar no mundo dos jogos. Hoje eu vou passar um pouquinho, não exatamente sobre como começar, mas passando algumas coisas que você pode fazer se você estiver começando. Então esse videozinho aqui, esse podcastzinho, é voltado para você que é iniciante. Se você já tiver no nível intermediário ou acima, você já pode fechar o vídeo, não vai ter interesse nenhum para você esse vídeo. O negócio é o seguinte, no vídeo passado eu falei que era ruim você começar, por exemplo, por um MMORPG. Realmente é uma coisa horrível. MMORPG é só um exemplo, tem outros estilos de jogo que também não dá muito certo você querer começar se você é iniciante na arte de criação de jogos, né? Porque muitos jogos precisam de equipes gigantescas. Vamos supor que você queira começar com um jogo de luta. O jogo de luta também precisa de equipes grandes, não tão grandes quanto o MMORPG. Mas jogo de luta é um pouquinho mais fácil. Mas ainda eu acho que não é o ideal para se começar na criação de jogos, no negócio de luta. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais para baixo ainda, tipo um Pong, um Arkanoid, né? Esses jogos mais antigos que são simples de você programar, até com o Unity, para fazer Pong no Unity, se bobear não precisa nem de código nenhum, né? Eu ensino a fazer Pong na Equilíbrio com código, porque aí você tem um pouquinho mais de controle. Mas a coisa é assim, começando bem do comecinho mesmo. Se você é iniciante, primeira vez que você tá vendo o Unity, ou não necessariamente a primeira vez, faz pouco tempo que você mexe com o Unity, tipo um mês. Eu recomendo fortemente que você preste atenção na janelinha que mostra o erro do Unity, mostra o erro. O que eu tenho visto muito? Nos grupos de Unity, que aliás foi um dos motivos que eu saí de diversos grupos de Unity, as pessoas vão lá, colam uma mensagem de erro lá no grupo de Unity do Facebook e fala: o que tá errado aqui? Não é bem assim o negócio. Você não vai ter sempre uma pessoa para te ajudar, para te falar o que tá errado, só vendo a mensagem de erro. Mesmo se você colocar o seu código inteirinho e perguntar o que tá errado aqui, é bom você já ir acostumando a ler aquela mensagem de erro, porque naquela mensagem de erro você vai ter a linha que tá errada, a coluna que tá errada, então você vai ser direcionado exatamente para a letra, exatamente para o lugar que tá mostrando o erro. Ah, mas eu não entendo inglês. Copia tudo aquilo lá, taca no Google Tradutor, querido. Ele vai traduzir para você, inclusive os termos que vão falar para você que não está diretamente relacionado a código. Pode ser alguma outra coisa relacionada à animação ou qualquer outra coisa dentro do Unity. A mensagem de erro vai falar para você, olha, tem tal coisa errada aqui, nesse lugar, referente a esse objeto, referente a esse game object, ou referente ao colisor desse game object. Então você vai lá, você não entende inglês? Não tem problema, tem Google Tradutor. Não seja preguiçoso, meu querido. Vai lá, abre o Chrome, o Internet Explorer, o Firefox, não interessa o seu navegador, cola lá a mensagem, manda ele traduzir para você, você vai ter uma ideia do que você vai precisar procurar. E outra coisa que eu vejo muito também, por conta disso, é o pessoal colocar essas mensagens de erro do Unity, lá tá falando erro no colisor, tá em inglês, mas daí a pessoa cola essa mensagem e fala, olha, tá falando que tem erro no meu colisor. O que tá de errado? Aí eu fico olhando, mas como assim que tá de errado? Tá escrito que tá no colisor? Então vai no colisor, xereta, mexe nas propriedades do colisor, vai no manual do Unity, o que o colisor tem de propriedades? Tem isso. Ah, eu tô usando esse aqui, achei. Aqui no manual do Unity, esse aqui, achei. Então eu vou mexer nesse aqui. O que acontece se eu fizer isso com essa propriedade? O que acontece se eu fizer aquilo? Entendeu? Isso pode ser que só de você olhar no Inspector, a propriedade desse seu colisor, você já acha a resposta. Tem alguma coisa que não tá ticada, ou alguma coisa que tá ticada que não deveria estar ticado. Por exemplo, a interação de dois colisores para dar um trigger. Não sei se tá assim ainda hoje em dia. Eu preciso mexer no Unity de novo direitinho para dizer para vocês. Mas até uma certa época, acredito que ainda seja assim, para você ter uma interação entre dois colisores de trigger, um deles precisava ter um rigid body. Você podia desligar todas as propriedades do rigid body, mas precisava ter.
Então, você vai lá, não tá indo o colisor? Verifica se um deles tem um rigid body. Se o rigid body vai ficar colocando física no seu coisa, você não quer física, não tem problema, põe lá Kinematic, entendeu? Mas o negócio funciona. Então, o negócio é assim, começa nesses joguinhos mais simples, leia bonitinho a mensagem de erro que aparece, preste muita atenção, essa é uma outra coisa que tem que ser feita com cuidado, prestar muita atenção em letras maiúsculas e minúsculas. O C#, que é a linguagem principal no Unity 3D, ela é case sensitive. O que significa? Significa que se você colocar uma letra maiúscula onde não é para ter, o código vai falar para você: ô meu, tem coisa errada aqui, corrige. Aí você vai ver, tá escrito o que você queria que tivesse escrito mesmo e não entende. Então vai lá, tira a letra maiúscula, põe a letra minúscula, mexe, tá, sabe? Testa. O grande segredo para você criar jogos, para você programar, é teste. E não ficar caçando ajuda, não ficar caçando a boa vontade das outras pessoas para fazer por você, porque muita gente que tá começando quer de bandeja pronto. Copia os códigos, aqui no Equilibre mesmo acontece de vez em quando, copia todos os códigos que é pronto. E aí teve alguma mudançazinha do Unity 4 para o Unity 5, e eu entendo pessoas que estão iniciando terem problemas nessa transição do Unity 4 para o Unity 5, por exemplo, porque mudou muita coisa. Mas mesmo nas coisas mais simples, como a letra maiúscula ou minúscula, a pessoa cola tudo o código pra mim e fala: ai, o que tá errado aqui? Que é de bandeja, que é pronto. Seja xereta, pesquise, porque se você quiser criar jogos e não tiver essa curiosidade, eu lamento dizer, mas não vai muito pra frente, porque criação de jogos exige muita curiosidade. E mesmo que você não saiba inglês, eu acho que um conhecimento básico de inglês até é necessário, mas mesmo se você não sabe inglês, cola no Google. Tem tutorial em inglês que você achou num site? Não tem problema, cola no Google. O Google Tradutor hoje em dia não é uma maravilha, mas está muito melhor do que até um tempo atrás, sabe? Faz uma pesquisa. Então vai lá, faz o seu Pong, faz o seu Arkanoid. Tem aqui os vídeos da Equilibre, que eu sou conhecido por ser super específico, por explicar cada detalhezinho, né? Mas mesmo assim, a maioria das dificuldades que eu vejo das pessoas são coisas que estão explicadas no vídeo. É só essa pessoa não assistir o vídeo inteiro, né? Vou até aproveitar e já vou colocar isso aqui como um ponto também. Você vai assistir um tutorial, meu jovem, a hora que você está copiando esse tutorial, deu erro, continua assistindo o tutorial. Não vai direto já assim: nossa, deu erro, o que aconteceu, o que eu fiz errado? Continua. Se você tá lidando com um erro e você não tá conseguindo corrigir ele agora, continua assistindo o vídeo para ver se isso não é corrigido mais para frente, ou se não tem algo que vai ser posto um pouquinho mais para frente, cujo esse pedaço é dependente daquilo, né? Então, essa é uma coisa assim que acontece até com frequência meio alta. Assiste metade do tutorial, tenta fazer um negócio, não dá muito certo e já vem desesperado no e-mail. Nossa, o que eu faço, né? Assiste o tutorial inteirinho, vê bonitinho e pá. E o que eu recomendo para vocês também, estude C#, minha gente. C# é a linguagem principal do Unity, não é a única, tem JavaScript também. Se você usa JavaScript, se você conhece JavaScript, estude JavaScript. Mas estude a programação. Porque você estudando C#, você estudando JavaScript e a programação, depois você aprende a fazer a transição disso, a implementação no Unity. Então é uma coisa importante você saber programação, você saber lógica de programação. Também já veio gente me perguntar o que estava errado num conjuntinho simples de 10 linhas de if. Entendeu? Então, if é a coisa mais velha que existe em programação. Não, na verdade não é, mas é uma das mais velhas que existe na programação. A condição e se, if, desde sempre existe if. E é uma coisa básica. Aliás, essa condição é mais velha do que a programação, né? Se Joãozinho tem 3 maçãs e ele tira uma, então vai ter 2. Né? É um negócio assim, se, if,
é uma condição que existe desde antes da programação, na verdade, né? Filosoficamente falando, né? Historicamente falando. Mas colocando na programação, ela existe desde sempre. Então você tem que ter um pequeno conhecimento dessas lógicas de programação, né? Por mais que você queira sentar e já criar o seu jogo e já vender na Google Play, para um pouquinho, pensa, tira um mês de estudo já vai te dar uma base assim fantástica. Você estudando todo dia um pouquinho, 1 horinha, 2 horinhas de programação de Unity, isso aí é bacaninha, velho. Isso aí não tem falta. Aí depois disso, você começa a ir se aprimorando, criando seus próprios códigos, tal, fazendo isso. 1 mês é estudo básico, tá? Porque na verdade a gente estuda a vida inteira, né? Tem programador aí que tem 10 anos de experiência ainda que estuda, porque estudar a gente estuda a vida inteira mesmo, isso aí é normal. Mas é isso, gente. Eu também queria agradecer a todo mundo que respondeu ao vídeo anterior. As perguntas que vocês mandaram, eu tive diversas perguntas mandadas por e-mail que me inspiraram a fazer esse vídeo, me ajudaram a fazer esse vídeo aqui também. Essa é tipo uma resposta, né? E eu espero que tenha sido de alguma utilidade nisso aqui. Então, um resumão, estuda legal, presta bastante atenção nas mensagens de erro que aparecem na janelinha de erro do Unity, estuda um pouquinho de inglês, ou você vai decorando um pouquinho o inglês que aparece na própria programação. E aí, pesquise, faça muita pesquisa. Só assistir vídeo, eu digo isso até para o canal da Equilibre. Só assistir os nossos vídeos não vai te tornar um programador, um criador de games. Use o Google. Nós estamos na era que a informação está literalmente a um clique de distância do usuário. Seja no computador, seja no celular. Toda a informação do planeta está disponível para nós a um clique. É só você dar um clique, abrir o browser e escrever lá google.com.br. Você tem alguma dúvida nos vídeos aqui da Equilibre? Google. Você tem alguma dúvida na mensagem de erro do Unity? Google Tradutor, tá? Eu espero que isso tenha ajudado vocês, tenha dado algum tipo de incentivo, algum tipo de direção. E se houver mais dúvidas sobre isso, coisa mais específica, por favor, não se acanhem, perguntem, porque eu posso fazer esses micro podcasts assim, à torta e à direita, com qualquer assunto que vocês quiserem. Lógico, relacionado à criação de games, né? Porque aqui na Equilíbrio eu crio games e ensino também um pouquinho, tá? Então eu vou ficando por aqui, aquele abraço e a gente se vê no próximo. Fui!